Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí novamente ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui, ó. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estática, né? Estática, que é um conteúdo da física, né, extremamente importante aí para a área de engenharia, para os alunos que fazem as disciplinas de mecânica, de resistência de materiais, né, nós estamos iniciando, né, uma série de vídeos, né, onde vocês vão ter acesso ao conhecimento mais aplicado a esta área, ok? Então vamos iniciar aí nossa aula de hoje, né, falando aí de alguns conceitos fundamentais da mecânica. Então, por exemplo, nós estamos falando aí de comprimento. Então, o comprimento é uma grandeza linear, de forma que você pode descrever as dimensões de algum determinado sistema físico. Okay? Então, quando você tem dois pontos, né, e define a distância entre esses dois pontos, né, quando você liga um ponto até o outro, você define um comprimento. Tá? E, uma vez definido o comprimento, você vai identificar uma unidade de medida. Né? Então, hoje a gente usa como unidade no sistema internacional o metro. Né? Então, você pode usar o quilômetro, você pode usar o centímetro, você pode usar o milímetro, mas no sistema internacional de unidades nós utilizamos o metro. Tá? Depois nós temos o tempo. Então, o tempo, é algo que está associado a dois instantes. Então, ou mais instantes. Você pode iniciar um evento agora, e esse evento se encerrar depois num outro instante. Ou seja, o intervalo desse evento, nós definimos como sendo o tempo. E o tempo é extremamente importante aí, nas mais diversas formas do conhecimento, principalmente aí no que se trata da física. A massa é uma propriedade da matéria, assim como a carga elétrica. Então, a massa e a carga elétrica são propriedades da matéria. E, como uma propriedade da matéria, nós podemos associá-la, por exemplo, de uma forma inercial, como sendo uma grandeza que oferece uma resistência em alterar o estado de movimento. Então, a massa inercial está associada a isso, ou seja, a resistência que um corpo oferece em alterar o seu estado de movimento. Nós podemos pensar na massa gravitacional como uma propriedade de atrair outro corpo macio. Então, massa sempre atrai massa. Bom, então, vamos ver aí a força. Então, a força, uma grandeza física associada à deformação quando há ou não o contato direto. Então, quando você aplica a força a um corpo, você pode deformá-lo. E a força também está associada, a um empurrão, a um puxão de um corpo sobre o outro. Se você fizer isso de uma forma direta, beleza, ao contato, mas se você fizer isso pela ação de campos, você pode fazer isso através de um campo magnético, um campo elétrico, um campo gravitacional. Desculpa. Bom, o que mais que nós temos? Nós temos o ponto material. O ponto material é aquele elemento, aquela grandeza que tem massa, mas ele tem as suas dimensões que podem ser desprezadas. Por exemplo, depende do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho que você tem caracteriza o ponto material, desde que as suas dimensões possam ser desprezadas. Desculpe, essas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando você pega a Terra no movimento orbital dela, você vê que as suas dimensões são insignificantes. Você já pegar, por exemplo, um corpo na qual as suas dimensões precisam ser consideradas, aí você vai entendê-lo como um corpo extenso. Quase sempre na mecânica, quando nós podemos, nós fazemos o quê? Nós reduzimos as informações de forma a colocar todas as informações num único ponto, para facilitar o nosso trabalho, para poder entender que a geometria do corpo ela não está envolvida na análise da questão. Bom, e no caso de um corpo rígido, então você tem aí elementos na qual você entende que existe uma grande quantidade de partículas,
E você precisa entender também que essas partículas, né, elas permanecem a uma distância fixa umas das outras, né, diferente, por exemplo, dos gases, né? Então você tem ali aquelas partículas fixas e depende também, né, isso muito da propriedade do material. E a gente quer fazer com que o corpo rígido fique submetido à ação de forças. Né? Então você vai ter forças atuando e em cada ponto desse corpo rígido você pode ter uma força atuando. Tá? Bom, no caso aí da, da maioria dos casos, né, desse tipo de problema, o que nós fazemos? Né? Nós entendemos que deformações acontecem sobre esses corpos rígidos. Num caso ideal, você não analisa essas deformações porque elas são insignificantes. Mas quando você trata na realidade, você percebe que essas deformações realmente acontecem. Mas, na maioria das vezes, né, quando os esforços não são muito grandes, você pode até desprezá-las. Ok? Bom, aí nós entramos nas leis do movimento. Então nós precisamos entender as leis de Newton, né, para poder explicar posteriormente a ação de forças e o que está acontecendo, qual é a condição do corpo. Então, por exemplo, você tem a primeira lei de Newton, tá ali o carinha ali no stand-up junto com o cachorrinho dele, ó. Eles estão numa condição, num estado inercial, né? Estado inercial ali, ou seja, não estão acelerados, tá? Não desequilibra, né, o corpo. Eles podem estar em repouso, eles podem estar com uma velocidade constante. Já a segunda lei, a partir do momento que você tem uma força resultante atuando sobre o corpo, você vai passar a ter uma aceleração também, né? Então você tem que a resultante das forças que atuam sobre um corpo produzem neste uma aceleração. Tá? Então você tem ali no teu exemplo, no exemplo da imagem, né, da figura, você tem a força F1, a força F2, e como F1 é maior do que F2, existe uma resultante para a direita. Por isso a aceleração ali, o vetor aceleração apontando para a direita. Tá? Na terceira lei de Newton, nós sabemos que a toda ação corresponde a uma reação. Né? Essa ação e reação acontece somente entre dois materiais, elas são iguais, né? São opostas e também são colineares, ou seja, são dentro de uma mesma linha. Né? Então você não tem, por exemplo, como identificar a ação para um ponto para cima e a reação para cima também, não dá. Né? Elas têm que estar na mesma linha, né? Porém, uma está orientada, por exemplo, para baixo, a outra vai estar orientada para cima. Se uma está orientada para a direita, a outra vai estar orientada para a esquerda. Tá? Então são forças mútuas, né, que acontecem no momento em que os corpos interagem. E a lei da gravitação universal, né, também conhecida como a quarta lei de Newton, nos informa que a força de atração gravitacional entre os corpos é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? E esse é um evento que explica, por exemplo, os fenômenos de maré. Então, quando você tem maré enchente ou maré vazante, essa é uma decorrência da interação da massa oceânica com a massa lunar. Então, a Lua é responsável por esse evento. Né? Então, aí algumas informações para você. Bom, unidades de medida, isso é extremamente importante, o aluno precisa saber, ele precisa estar sempre atento. Nós utilizamos muitas vezes o Sistema Internacional de Unidades, então você tem lá o metro, o comprimento dado em metros, o tempo dado em segundos, a massa dada em quilogramas e a força dada em newtons. E o newton, que é a força, é conhecida como uma grandeza derivada. Uma grandeza derivada, e as outras grandezas, por exemplo, como o comprimento, a massa e o tempo, são chamadas de grandezas fundamentais. Tá? E nós identificamos aí, por exemplo, um newton como sendo a relação de 1 kg para uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. No caso da aceleração da Terra, a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade, o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, então você teria uma força peso, vamos dizer assim, equivalente a 1 kg. Né? Então, se você colocar um corpo de 1 kg submetido à aceleração da gravidade, você vai ter uma força-peso de 9,8 newtons, ou 9,81 newtons. Tá? E a tabela ao lado ali tem uma informação na qual você consegue fazer a conversão de algumas unidades de medida. Então, por exemplo, você tem a força dada em libras
comparando com o newton. Você tem a massa dada em slugs comparando com quilogramas. Você tem o comprimento dado em pés comparando com metros. Então, depende do que o problema vai fazer. Ele pode dar uma forma de testar você, para ver se você sabe fazer essas relações. É importante, não precisa decorar a tabela. Você não tem a necessidade de decorar a tabela. Alguns valores a gente sabe, a gente aprende, e no decorrer da vida isso já está até na própria corrente sanguínea. Mas alguns outros valores, principalmente aqueles que não se utilizam no nosso cotidiano, é interessante sempre estar com a tabelinha do lado ali para que você possa fazer a sua pesquisa, ok? Bom, então, quais são os pontos importantes que nós vimos aí? A estática é o estudo dos corpos em repouso ou em movimento com velocidade constante, ou seja, não está acelerado. Um ponto material ele tem massa, mas as suas dimensões são desprezíveis. Corpos rígidos não se deformam sob a ação de uma carga, porém, nas estruturas reais eles se deformam quando as cargas atuam sobre ele. Forças concentradas são aquelas que são consideradas aquelas que atuam num único ponto. As 3 leis de Newton você precisa saber, principalmente se você é estudante de física, estudante de engenharia, não tem jeito, você tem que saber as leis de Newton. Isso aí é uma lei para você, você tem que saber. A massa é uma propriedade da matéria que não se modifica quando você vai de um lugar para o outro, também conhecido como uma característica inercial ou gravitacional. O peso é uma força que refere-se à atração da gravidade da Terra sobre um corpo ou uma quantidade de massa, e aí a intensidade depende da altitude. Por quê? Porque o campo gravitacional modifica conforme a altitude. No sistema internacional, a força é dada em Newton, e ela é uma grandeza derivada. O metro, o segundo, o quilograma são unidades básicas provenientes de grandezas fundamentais. Os prefixos gm, mi e nano são utilizados para representar quantidades numéricas, giga, mega, quilo, micro e nano. Essa expressão exponencial, giga 10 a 9, mega 10 a 6, quilo 10 a terceira, micro 10 na menos 6 e o nano 10 a menos 9. Então a gente utiliza isso daí para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Sempre execute os seus cálculos com algarismos significativos, e expresse a resposta com até 3 algarismos significativos. Para você sempre ter essa ideia de que o número não é apenas aquele resultado inteiro, 2, não é? 2,117, 3,214, raiz quadrada de 3, 1,732. Então, você sempre utiliza algarismos significativos na sua resposta. As manipulações algébricas de uma equação podem ser verificadas em parte assegurando que a equação permaneça dimensionalmente homogênea. Então, ou seja, aquilo que você tem de um lado da igualdade, você precisa ter do outro lado da igualdade. E sempre conheça as regras de arredondamento dos números. É só voltando aqui, eu estava falando dos algarismos significativos, eu falei 4 algarismos ali. Então, a resposta com 3 algarismos. Então, por exemplo, 1,73, 2,14, 3,24. Isso sim, eu estava falando com 4 algarismos, são 3 algarismos. Eu tinha pensado 3 algarismos depois da vírgula. Não, 3 algarismos significativos, considera todos os algarismos que estão aparecendo. Lembrando, quem são os algarismos significativos? São todos os algarismos reais mais o duvidoso. Então, você tem 2 valores. Um é aquele que é o real e o outro é aquele que é o duvidoso. O primeiro duvidoso. O segundo duvidoso, ele não é significativo. Ok? Bom, escalares e vetores. É extremamente importante você saber trabalhar com uma grandeza escalar e com uma grandeza vetorial. A grandeza escalar, ela basta ser representada por um número. Pode ser positivo ou negativo, como a massa, o volume e o comprimento. O tempo, a temperatura também são grandezas escalares. Você representa massa, 1 kg, acabou. Temperatura, menos 10 graus Celsius, acabou. Comprimento, 5 km, perfeito. Não precisa mais informações. Quando você trata uma grandeza vetorial, aí você precisa ter mais informações. Além do valor numérico, ou seja, da intensidade, você precisa caracterizar a direção e o sentido. O caso da força, o caso da aceleração, o caso da velocidade. Então, essas grandezas são consideradas vetoriais porque elas precisam ser caracterizadas pela direção e pelo sentido. Todo vetor ele é representado por uma flecha, ou seja, um segmento de reta orientado. A reta juntamente com uma flecha, conforme você está vendo aí na sua imagem. Ok? Bom, então,
que se precisa fazer também? Operações com vetores. Então a gente sempre faz operações com vetores. Então você vai ter adição de vetores, subtração de vetores, multiplicação de um vetor. Você vai saber trabalhar com Pitágoras, quando os vetores são ortogonais, quando o ângulo formado é menor que 90 graus, maior que 90 graus. Né? Então, ou seja, quando ele é agudo, quando ele é obtuso. Então você precisa ter conhecimento de como vai fazer as operações com vetores cada vez que aparecer uma situação dessa. Isso é extremamente importante, principalmente você que está lidando com a parte aí da mecânica estática. Tá? Todas as suas respostas, elas sempre são muito bem caracterizadas através de informações vetoriais. Então, nada mais justo, né, de que você tenha um bom conhecimento da área vetorial. Então, aconselho a você, se ainda tem alguma dificuldade lá em geometria analítica, na parte vetorial, dê uma reforçada no conhecimento. Tá? Então, vamos estar fazendo. Ó. Você vai construir o vetor no plano. Então, a gente utiliza a base canônica. Então, a base canônica no R2. Então, você vai ter ali os versores I e J, né, que são os vetores unitários. Ó, né, o I associado ao eixo X e o J associado ao eixo Y. Então, por exemplo, né, se você quer representar o vetor V ali, ó, né, o vetor V, como é que ele vai ser representado? Pela um elemento da componente X, um elemento da componente Y, juntamente com a base canônica, né, com os versores I e J. Então, o vetor V quem é? É o vetor XI mais o vetor YJ. Tá? Lembrando que o XI ele é a projeção no eixo X e o YJ é a projeção no eixo Y. Como é que você faz essa projeção? É como se você pegasse uma lanterna, por exemplo, e jogasse em cima do vetor que está em vermelho aí na sua tela. Se você jogar uma lanterna de cima para baixo, a sombra vai aparecer ali onde está o XI. Ó. Se você jogar a lanterna agora da direita para a esquerda, vai projetar lá no eixo Y. Então essas são as projeções. Tá? Então, por exemplo, um ponto P que se encontra lá no plano, né, como é que vai ser representado, né, o vetor que sai da origem e vai até esse ponto P? Então, né, o vetor V é o segmento OP, que é caracterizado, né, por XI mais YJ. E aí eu deixo para você agora, né, um exercício de aplicação, né, onde você tem um parafuso ali submetido a duas forças, F1 e F2, F1 formando um ângulo de 10 graus com a vertical, e a F2 formando um ângulo de 30 graus com a horizontal para baixo. Então eu quero saber qual é o módulo e qual é a direção da força resultante. Então rapidamente, né? Nós representamos esses vetores no plano cartesiano e buscamos encontrar os ângulos associados. Extremamente importante você saber esses ângulos. Tá? Então você tem ali o ângulo formado, por exemplo, entre os dois vetores, né? O F1 e o F2 de 110 graus, então o resultante lá vai ser de 70 graus, aí você pode montar, né, o triângulo justamente para que você possa, né, fazer uma relação matemática, e aí você utiliza a lei dos cossenos. Então, utilizando a lei dos cossenos, né, você vai encontrar a força resultante ali de 298,25 newtons. Ah, Carlos, eu não lembro da lei dos cossenos. De novo, então, reforçar. Volte lá na geometria analítica, né, e leia a parte que está associada à lei dos cossenos. E depois você vai utilizar ali, né, a lei dos senos, onde você vai estar fazendo um estudo ali do F1, né, sobre o seno de alfa igual a FR sobre o seno de gama. O gama ali é os 70 graus, tá, gente? Então, você isola o seno de alfa, né, e aí acha o ângulo, né, o arco seno de alfa, que dá 39,06 graus. Então, tirando esses 39,6 menos os 30 graus, né, então você vai ter, né, 9,06 graus a orientação desse vetor resultante em relação ao eixo X. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Né, esse é o trabalho que nós temos. Né, então, agradeço a você aí, né, por acompanhar o nosso canal, por estar sempre presente e assistindo às nossas aulas. Né? Curta aí as nossas aulas, deixe suas críticas, evidentemente sempre críticas construtivas, para que a gente possa melhorar mais ainda, né, as aulas para vocês. Solicitem vídeos, né, exercícios resolvidos, e nós estamos aí à disposição para vocês, ok? É isso aí, pessoal, muito obrigado e até mais ver, se Deus quiser. Valeu!